Bem, boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar hoje, então, o capítulo 5, a segunda lei da termodinâmica. A gente já viu a primeira lei, né, que estava relacionada à conservação da energia, né, que incluía tanto a energia mecânica, mas também a energia que, de certa forma, era armazenada, né, no sistema, como energia interna, e também, né, a energia que era trocada como calor, né, e trabalho, né. E agora a gente vai ver a segunda lei da termodinâmica, que diferentemente da primeira lei, que ela só diz que a energia se conserva, que a energia, de certa forma, se ela for. É, ela não é destruída, ela é perdida de uma forma e aparece de outra forma. No caso da segunda lei da termodinâmica, a gente vai ver que a gente vai definir a entropia, e nada mais é que todos os sistemas irreversíveis tendem para um aumento de entropia, ou seja, para um aumento da desordem. Se a gente tem um gás, por exemplo, que está dentro de um recipiente e tem o outro lado do recipiente que está sem gás e a gente abre a válvula, o gás vai se dissipar para o outro recipiente também, então justamente causado por uma variação aí da entropia que vai tender a aumentar a desordem. E a gente vai ver também que, de certa forma, a segunda lei nos ajuda, não hoje, mas acho que na próxima aula, a dizer se um processo é possível de ocorrer, mesmo a gente não sabendo todos os detalhes possíveis daquele processo, se é possível teoricamente dele ocorrer ou não. E depois, se a gente vê, né, é claro que ele é teoricamente possível, que a gente parte para tentar colocar mais detalhes no processo e ver se é possível atingir aquela especificação técnica que a gente quer. Então, a gente vai produzindo a segunda lei da termodinâmica, né? A termodinâmica, de certa forma, se interessa naquelas transformações de energia, né? Que é baseado na primeira lei, e os limites de ocorrência vêm justamente da segunda lei. Então, a primeira lei a gente viu que a energia se conserva, né? A variação da energia do sistema mais a variação da energia da vizinhança era igual a zero, né? E a gente viu que para um sistema fechado, né, sem considerar, é claro, a variação da energia cinética e potencial do sistema, né, ele estava se movendo. Tá ouvindo, pessoal? Tá, né? Então, a gente viu que delta é igual a Q mais W. Nesse caso, para uma unidade de fluido, ou se fosse um mol, né? E a segunda lei ela vai impor restrições ao processo. Então, por exemplo, o trabalho a gente sabe que ele é facilmente transformado, né, em energia potencial. Por exemplo, se a gente está levando um peso, um elevador, por exemplo, pode ser transformado facilmente em energia cinética também se for empurrar um bloco, um trabalho que um motor exerce sobre um carro, né? E energia elétrica também, o trabalho pode ser facilmente transformado. E é claro, se a gente conseguir eliminar o atrito por completo, a gente consegue ter uma eficiência de 100% nisso, né? É difícil, mas pode ser possível dependendo de alguma condição bem que a gente colocar, né, em laboratório, a gente pode conseguir isso. Agora, justamente, né, pela eliminação do atrito, né, que é justamente que vai dissipar trabalho em calor, né? Agora, todos os processos para transformar calor completamente em trabalho falharam em tentar atingir uma eficiência de 100%. Então, isso vem desde a época da Revolução Industrial, né, com a máquina a vapor. Sempre há perdas relacionadas quando tenta transformar calor, né, calor lá gerado da potência a vapor, né, para tentar transformar em trabalho. Assim como tentar transformar calor em energia mecânica ou energia elétrica. Então, sempre vai ter uma eficiência bem abaixo de 100%. Então, em geral, as eficiências são menores do que 40%. E isso a gente vai ver, né, que é baseado no enunciado 1 da segunda lei da termodinâmica. Então, calor é uma forma de energia, de certa forma, intrinsecamente menos útil do que o trabalho, já que a gente viu que a eficiência vai ser menor, certo? Quando a gente quer realizar, por exemplo, energia mecânica, elétrica ou até outro tipo de trabalho. E outra coisa que a gente vai ver na segunda lei da termodinâmica é que a transferência de calor, que a gente já tinha observado isso, e é lógico, né, entre os dois corpos sempre ocorre do corpo mais quente para o corpo mais frio. E, então, nunca no sentido oposto. Então, isso vai ser outro enunciado da segunda lei, que é composto por dois enunciados, o 1 e o 2. E um enunciado da segunda lei fala relativo a isso, da temperatura ser maior do que a outra para transferir calor. Então,
A gente vai introduzir os objetivos desse capítulo, o conceito de entropia, né, propriedade termodinâmica essencial. A gente vai trabalhar mais com a parte da termodinâmica clássica, né, que é mais baseada no sentido macroscópico do processo, né. Vai apresentar a segunda lei da termodinâmica, vai ver que existe limite para o processo que a gente quer realizar, né, se ele é possível ou não. Aplicar a segunda lei em alguns processos familiares, relacionar as alterações de S em função da temperatura e da pressão, tal como a gente viu que entalpia variava com a temperatura e pressão, a entropia também, e a gente vai aplicar no caso de gás ideal. Também realizar balanços de entropia para sistemas abertos. Então, a gente fez balanços de massa e de energia para sistemas abertos e balanço de entropia também a gente pode fazer. Demonstrar o cálculo do trabalho ideal e perdido, que vai ficar para a próxima aula. Relacionar a entropia ao mundo microscópico das moléculas. Seria só uma iniciação, que é para quem trabalha mais com a parte de mecânica estatística. Então, aqui são os tópicos que a gente vai seguir. A gente vai iniciar com os enunciados da segunda lei. Então, o enunciado 1 é que nenhum equipamento pode operar de forma que seu único efeito sobre o sistema e a vizinhança seja a conversão completa de calor absorvido por um sistema em trabalho realizado por sistema. Então, seria a vizinhança adicionando calor ao sistema para produzir trabalho. Então, ele está dizendo aqui que não vai se conseguir produzir trabalho com eficiência de 100% quando é adicionado calor vindo da vizinhança. E se isso for possível de acontecer, ele fala aqui que seu único efeito sobre o sistema e a vizinhança é a conversão completa. Então, ele quer dizer aqui que, mesmo que ele consiga, né, com calor, transformar trabalho com eficiência de 100%, o sistema e a vizinhança eles vão estar alterados, certo? E se você tentar retornar o sistema para o mesmo ponto inicial, você não vai conseguir, porque, ou por exemplo, se a gente tiver uma expansão, a pressão dele vai ter mudado, ou compressão, né? Então a gente não consegue voltar para o mesmo estado. A gente vai ver mais na frente sobre isso. Então, ela não diz, na verdade, que o calor não pode ser convertido em trabalho. Ela, na verdade, o processo não pode deixar o sistema e vizinhanças inalterados. Está falando, né? Nesse caso, se a gente pensar numa expansão reversível a temperatura constante, né, que é isotérmico, né, que a gente estudou, para um gás ideal, se a gente pensar num embolo e um cilindro lá com um gás que está expandindo de uma pressão maior para uma pressão 2, então se o processo é isotérmico, a gente viu lá que para gases ideais, né, que a gente está considerando aqui, U era só função da temperatura, então consequentemente a ΔU, né, total aqui vai ser zero, né, e já que o sistema é fechado, Q mais W, e vai ficar Q igual a menos W. Então a gente poderia pensar, calor está sendo adicionado da vizinhança sobre o sistema e está sendo completamente transformado em trabalho. E poderia pensar, então, esse enunciado 1 não está sendo válido. Mas na verdade não, isso não acontece. Então, na vizinhança, há a completa conversão de calor em trabalho, certo? Na vizinhança consegue fazer isso, mas no sistema não consegue, porque no sistema há mudança de pressão. Então a gente vai de uma pressão 1 para uma pressão final. Então a gente recai aqui, né, que ele diz que não pode transformar completamente calor em trabalho, sendo esse o único efeito sobre o sistema e a vizinhança, porque não é o único efeito, ele está mudando também a pressão, está mudando o volume, nesse caso, do sistema, né? Então ele não vai conseguir transformar completamente calor em trabalho sem fazer alguma modificação do sistema com relação ao que havia inicialmente, né? Então, há limitação nessa produção contínua de trabalho a partir de calor. Porque vamos dizer que a vizinhança está adicionando calor para o gás expandir lá, né? Então, ao final, o gás vai ter uma pressão, né, que ele vai depois equilibrar com a pressão da vizinhança, a pressão ambiente. E, de certa forma, então, a expansão vai cessar, né? Então, a gente não vai ter um trabalho produzido continuamente por uma determinada quantidade de calor, porque ele adicionou aquela quantidade de calor e depois que ele chegar na pressão de equilíbrio lá, ele vai parar, entendeu? Então, esse enunciado 1 ainda está sendo válido. E também a gente tem que observar que se a gente precisar de uma quantidade de calor, de trabalho de compressão, né, para voltar ao ponto inicial, né, que a gente tinha, a gente vai ter que, pelo menos no mínimo, esse trabalho de compressão ser igual ao trabalho de expansão. E a vizinhança ia ter que exercer uma compressão, né, sobre o sistema, e o sistema, de certa forma, ia eliminar calor, né,
liberar calor para a vizinhança. Então, esse processo aqui, na verdade, é até mais possível de ocorrer, né, do que o processo contrário, de calor, né, ser recebido pelo sistema e produzir trabalho com 100% de eficiência. Já esse outro processo da vizinhança, aplicar trabalho e o sistema, nesse caso, liberar calor, é mais fácil de ocorrer, certo? De atingir 100%, mas também não atinge. Então, para retornar a esse estado original, a gente teria que pelo menos ter um trabalho de compressão que fosse igual ao trabalho de expansão que foi aplicado antes. E a transferência de calor, então, ia ocorrer para a vizinhança, né, do sistema para a vizinhança, para manter a temperatura dentro do sistema constante. Então, existe outra forma de colocar esse enunciado 1 lá, que às vezes é mais simples de entender, é que é impossível através de um processo cíclico. O processo cíclico é que ele vai de um ponto inicial, passa por alguns processos e volta para o mesmo ponto inicial. Converter completamente o calor absorvido por um sistema em trabalho realizado pelo sistema. Então, ele está dizendo mais ou menos a mesma coisa, que a gente não pode produzir trabalho a partir de calor, né, com 100% de eficiência, né? Mas ele fala que é impossível especificamente com um processo cíclico, porque como a gente viu lá, teria que ser, ele não consegue aplicar um único efeito, né, que ele fala, porque ele não poderia nem mudar a pressão, nem mudar a temperatura, ou voltar para a mesma pressão e temperatura. E no caso cíclico, um processo que ocorre com um ciclo, ele vai voltar para a mesma pressão, mesma temperatura, mesmo volume. Então, ele está dizendo que é impossível que isso ocorra. Então, isso aqui é importante porque os ciclos de máquina térmica que a gente vai estudar hoje, eles são processos cíclicos, certo? E também os ciclos de potência a vapor, que a gente vai estudar mais para frente. Se a gente fosse estudar também o ciclo Otto e diesel lá dos motores, que eu acho que provavelmente não vai dar tempo da gente ver, e ciclos de refrigerações, eles também são processos cíclicos. Um processo cíclico, ele exige que o sistema seja restaurado periodicamente ao seu estado original. Pressão, temperatura, energia interna, entalpia, todos voltam a ser o mesmo. Significa que é o único efeito lá que tinha naquele enunciado, né? Então, a expansão inicial ela deve ser seguida por etapas que restaurem o estado original do processo. Certo? Então, cíclico tem a ver com o processo ser repetido, né, incessantemente, e isso acontece na máquina térmica, no ciclo Otto. E a segunda lei vai, então, impor, né, um limite na quantidade de calor que pode ser convertido em trabalho num processo cíclico. Por exemplo, a gente tem um motor de um carro que adiciona um combustível com ar lá, né, vai ter uma eficiência do motor que não vai ser 100%, e o calor vai ser gerado pela reação química lá de combustão para gerar trabalho no motor, né? Então, é um processo cíclico, ele vai e volta e retorna para o mesmo lugar, né? E vai ter uma eficiência menor do que 100%, provavelmente menor do que 35% e 40%, né? Então, a conversão parcial de calor em trabalho, a gente tem visto, né, nos últimos anos, né, que é a base para a produção comercial de potência, né? Então, desde a Revolução Industrial e até hoje, né, a maioria das indústrias, né, se baseia, por exemplo, em caldeira, que tem uma reação química lá, né, ou até em fornalhas onde você queima lá, né, carvão ou madeira, que é um sentido mais antigo, né, e você produz calor, né, para ser adicionado para transformar depois em trabalho, né, então gerar uma potência. Então, com exceção a isso, né, porque a maioria das potências geradas são a partir de calor, ainda, né, no mundo, mas existe agora já também que seriam exceções, né, que seria transformar trabalho, né, a partir de energia eólica e de geração hidroelétrica, né, que essa daqui é mais desenvolvida, né, que aí sim seria diferente desse caso que a gente está aplicando calor. Né. E o enunciado 2, que a gente tinha comentado anteriormente, isso aqui já pela lógica a gente já sabe, né? Nenhum processo que consiste unicamente na transferência de calor de um nível de temperatura para um nível de temperatura superior é possível. Então ele está dizendo que uma transferência de calor de uma temperatura menor para uma maior não pode ocorrer. Então isso está aí muito simples, né? Então a gente vai entrar agora na máquina térmica, que justamente é um processo cíclico. Então a gente vai trabalhar muito aqui na termodinâmica clássica, né, da segunda lei, que é ver uma visão macroscópica dos processos. E existe a outra abordagem, né, mas aqui, nesse caso do caso macroscópico, a gente vai trabalhar independentemente do conhecimento da estrutura da matéria, né,
dos compostos das moléculas, né? Ou do comportamento dessas moléculas. Então, a origem então, da segunda lei com visão macroscópica vem justamente da máquina térmica, na época da Revolução Industrial, onde o trabalho era produzido, né, a partir de calor, né, num processo cíclico. Então, um exemplo é a planta de potência a vapor, né, onde a gente usava um fluido que seria a água, né, transformar em vapor, que era para a figura ter aparecido. Não sei por que não apareceu. Eu vou só ampliar aqui só para ver se a figura aparece. Agora apareceu, né? Estão vendo aí? Sim, professor. Tá, né? Não sei porque tem hora que ela aparece, tem hora que não. Então, a gente vê aqui é o ciclo de potência a vapor. Então, basicamente a gente tem uma caldeira, tem uma turbina, tem um condensador e uma bomba, certo? Então, se a gente fosse pensar assim, teoricamente, né, o que está acontecendo aqui é que do caminho 1 para o 2 aqui, né? Então, na verdade não seria 1 para 2, seria do 4 para 1 aqui. Do caminho 4 para 1, a gente tem que a água líquida ela é bombeada para uma caldeira, que a caldeira seria aqui, né, a alta pressão. Então, esse caminho 4 para 1 aqui, a água está sendo bombeada, a água como líquido, porque não pode entrar vapor aqui, senão a bomba pode cavitar. Na verdade, aqui de 1 para 2, né? Então, a gente vai ter água passando de líquido para vapor, certo? Na caldeira, porque vai ter uma reação química aqui, por exemplo, se fosse um reator nuclear, e vai transferir calor, né, para a água para virar vapor. E vai ser absorvido uma quantidade de calor, que a gente chama de calor com esse Qzão aqui, porque vem de uma fonte de temperatura quente, certo? Que seria, em algumas figuras vocês vão ver que é H, porque é hot em inglês, né? E QC, que é cold, né? Mas em português, quando for usar, é Q, que é quente, e frio é F, né? Então, o calor que é absorvido na pressão e temperatura da caldeira. Então, ele vira vapor, né? E depois ele vai para a turbina, processo aqui no caminho 2, 3, onde ele vai gerar uma potência, né, na turbina para ser usada para algum processo aí da indústria, certo? E por fim, o vapor retorna aqui, né, passa por um condensador, onde ele vai liberar uma taxa aqui de calor para um reservatório frio, né? Um reservatório quente aqui seria a própria fornalha ou a caldeira, né? E aqui o condensador teria um reservatório frio, que seria a atmosfera, um lago, um mar, ou algo do tipo, certo? Então, a gente vê que tem calor absorvido e liberado, na verdade aqui é calor frio, liberado para o reservatório frio, então em alta e baixa temperatura. Então tem uma temperatura aqui que a gente chama de TQ e uma temperatura TF aqui para esse reservatório de cá. Então, com isso aqui vai ser produzido um certo trabalho. Claro que a gente precisa usar um trabalho aqui, mas esse trabalho é muito menor do que esse, então existe uma potência líquida comparando esse menos esse, que a gente consegue exercer um trabalho sobre algum processo. Então, a gente tem que se basear então nos níveis de temperatura dados para esses reservatórios de calor, né? Que o reservatório de calor seria aqui a fornalha ou a caldeira, e aqui seria o reservatório de calor, a atmosfera, um lago, um rio. Então, o reservatório de calor é comum ser fornalha, a atmosfera seria o frio, né? O rio, o oceano, o lago, né? Então, eles são capazes, esses reservatórios de calor, que eu chamo RC, reservatório de calor quente, reservatório de calor frio, eles são capazes de absorver ou rejeitar uma quantidade infinita de calor sem ter variação de temperatura, porque como se você tivesse, por exemplo, liberando calor para a atmosfera aqui, né, que estivesse aberta, e praticamente a atmosfera não vai mudar a temperatura, certo? A mesma coisa aqui vale quando ele está doando calor aqui à fornalha, certo? Então, o fluido da máquina térmica, em alguns pontos eu vou chamar a máquina térmica de MT, certo? O fluido da máquina térmica, ele absorve calor, uma fonte quente, né, QQ, do reservatório de calor quente, vai produzir um trabalho, certo? E vai descartar um calor para um reservatório frio, QF, certo? A uma temperatura TF. Então, e depois ele retorna ao seu estado inicial, porque como a gente vê aqui, é um processo cíclico. Ele vai voltar para a mesma pressão, mesma temperatura, mesma energia interna
o fluido que está aqui, certo? Que nesse caso seria a água que vira vapor, mas depois retorna a ser água líquida de novo nas mesmas condições, certo? Então, aqui se a gente fosse pensar na máquina térmica, a gente poderia calcular o trabalho líquido aqui, que a gente vai considerar em módulo, porque existem casos, né, de trabalho ser negativo ou a quantidade de calor ser negativo também, né? Dependendo se é refrigeração, se é ciclo Otto, ciclo diesel, né? Ou a máquina térmica que a gente está usando aqui. Então a gente vai usar em termos de módulo e a gente sabe então que vai ser o trabalho líquido, né? O módulo dele é a quantidade de calor do reservatório quente menos o calor do reservatório frio, certo? Porque esse aqui vai ser maior do que esse, né? E vai ter um trabalho líquido aqui. Já a eficiência é o quanto ele absorveu de energia, de calor, e quanto de trabalho ele realizou, certo? Porque ele não vai conseguir realizar tudo, como a gente viu, ele absorve calor, mas a eficiência nunca é 100%, então ele vai liberar um certo calor aqui, QF ou QC, certo? Que é a mesma coisa. Então, como a gente viu que o trabalho é QQ menos QF, a gente coloca aqui, e a gente poderia também cortar esse QQ com esse QQ, e fica 1 menos QF sobre QQ. Então, aqui a gente pode determinar a eficiência, ou dessa maneira, ou dessa, e a quantidade de trabalho aí que é produzido líquido. Então, voltando lá àquelas equações, que são as mesmas, né? Então, a gente, observando teoricamente, né, a gente poderia obter uma eficiência térmica igual a 1 se essa quantidade de calor aqui liberada por reservatório frio fosse zero. Mas, na verdade, a gente sabe que na Terra, né, é impossível fazer isso até hoje, né? Dessa quantidade de calor. Todas as máquinas térmicas que foram desenvolvidas sempre precisam liberar uma certa quantidade de calor, até pelas perdas envolvidas que existem, as irreversibilidades do processo. Então, a máquina térmica ela sempre rejeita esse calor QF e, de certa forma, não fere então, os enunciados, né, da segunda lei, o 1 e o 1A, que a gente definiu antes, certo? Então, a gente poderia pensar, então como é que a gente vai determinar a eficiência máxima de uma máquina térmica, que poderia ser possível? Então, justamente, a lógica seria, provavelmente, se as irreversibilidades são um problema, né, para que não consiga transformar calor completamente em trabalho, então um processo completamente reversível seria a solução para obter a eficiência máxima. E é justamente isso, para uma máquina térmica. Então, a máquina térmica completamente reversível, ela é conhecida pela máquina de Carnot, que a gente vai usar muito esse termo MC, é máquina de Carnot, certo? Que é a máquina com a maior eficiência possível, ela opera completamente reversível. Então, existem as etapas de um ciclo de Carnot aplicado a um sistema, né? Que no caso o sistema vai ser o fluido que a gente escolheu, né? Quase sempre é água, mas pode ser um refrigerante, se tiver por exemplo, um refrigerador, né? Então, pode variar. Então, é um ciclo PV aqui, num gráfico PV, e a gente vê 4 etapas, certo? Então, a etapa 1, por exemplo, que vai de A para B aqui, né? A gente tem um aumento da temperatura fria, que é T-cold, para T-hot, né? Então, a gente está tendo uma compressão, certo? Dando uma pressão aqui do ponto A para o ponto B, aumentando. Então, o sistema muda da temperatura TF, né, o TC, né? Por um processo adiabático reversível, que seria uma compressão, né, adiabático reversível, de TF para TQ, certo? Adiabático, justamente, ele está considerando porque é o ciclo de Carnot, né, e todas as etapas vão ser reversíveis, né? Então, esse caso aqui ele é adiabático, então ele não absorve nem perde calor, né, vamos dizer assim, transferindo com a vizinhança. Então, ele vai mudar aqui dessa temperatura para essa outra. Já na etapa 2, aí agora a gente tem um processo isotérmico, porque se a gente vê, essas temperaturas aqui, essas pontilhadas são isotermas, certo? Então, a isoterma da temperatura quente e a isoterma da temperatura fria. Então, a gente tem um sistema a temperatura quente, ela sofre, o sistema, né, o fluido, sofre um processo isotérmico reversível, ele vai absorver calor de um reservatório quente, QQ ou QH, né, do reservatório de calor quente, que pode ser uma fornalha, por exemplo, certo? E vai manter com a mesma temperatura. É como se a gente estivesse obtendo um líquido saturado e ele vai adicionar calor, ele vai transformar até obter vapor saturado, né? Então ele não muda a temperatura, só troca calor latente, né? E aqui nesse caso a gente tem mudando da temperatura TQ, de C para D, até a temperatura fria, né? Que é TC aqui em inglês, né?
Então, é de novo um processo adiabático reversível. É um processo inverso que ocorre na etapa 1. Em vez de ser uma compressão, agora é uma expansão adiabática reversível. A gente vai detalhar de novo lá esse ciclo mais para frente. E a temperatura passa, então, de temperatura Q, né, que seria do reservatório quente, né, para o reservatório frio. E a etapa 4 vai ser o inverso da etapa 2. Então, o sistema está a temperatura fria, ou F, né, ou TC, né, e ele sofre um processo isotérmico, né, a temperatura constante, no caso vai ser uma compressão isotérmica, reversível, sempre reversível para todas as etapas do ciclo de Carnot, e ele vai rejeitar calor, QC ou QF, né, para o reservatório frio, pode ser a atmosfera, lago, sei lá, pode ser um mar, um oceano, algo do tipo, né? Qualquer máquina reversível operando entre dois reservatórios de calor é uma máquina de Carnot, certo? Então, se a máquina é dito que é reversível e tem dois reservatórios de calor entre ela, que seria, por exemplo, a fornalha e a atmosfera, então a gente pode usar as equações da máquina de Carnot, que a gente vai ver. Então, o calor é absorvido, né, vindo de um reservatório quente. Então, ele é transferido na temperatura quente, né, lá da fornalha, por exemplo, constante, do reservatório quente, né, e é rejeitado um calor QF descartado na temperatura fria, para o reservatório frio. Então, a máquina térmica, operando num ciclo diferente, então, transferência de calor através de diferenças de temperatura diferente de zero, vamos dizer assim, infinitas, ela não pode ser reversível. Então, se lembra que a gente tinha dito lá, né, que o reservatório de calor ele não alterava a sua temperatura, né? Então, ele não vai alterar mesmo, mas pode ocorrer do reservatório de calor ter uma temperatura e o fluido chegar no sistema com uma temperatura diferente. Então, deixa de ser um processo reversível. Então, nesse caso, a temperatura teria que ser do reservatório ser igual à temperatura que o fluido chegou, né, lá no sistema, certo? Então, o teorema de Carnot, né, ele é dado que para dois reservatórios de calor dados, nenhuma máquina térmica tem uma eficiência maior do que a máquina de Carnot. Então, não é possível, eu estou colocando aqui, da eficiência da máquina térmica que a gente está propondo ser maior do que a máquina de Carnot. E a gente vai provar isso. A prova que a gente vai fazer, seja uma máquina de térmica, chamada uma máquina térmica E, que ela é suposta mais eficiente que a máquina de Carnot. Então, a gente viu lá, pela equação de eficiência, que era a quantidade de calor que era adicionado, vindo do reservatório quente, que a gente ia usar como trabalho, certo? Então, para a máquina térmica E, a gente vai obter o mesmo trabalho que a máquina de Carnot, certo? Só que a quantidade de calor que vai ser adicionado, né, já que eles vão ter eficiências diferentes, né, tem que se comparar na mesma quantidade de trabalho produzido, ele vai receber uma quantidade de calor QQzão linha, e a máquina de Carnot vai receber uma quantidade de calor QQzão. Como a eficiência da máquina a gente está supondo que é maior do que a eficiência da máquina de Carnot, então se os trabalhos são iguais, então consequentemente essa quantidade de calor que é aqui, que é do reservatório de calor em relação à máquina de Carnot, tem que ser maior do que o da máquina térmica E. Então, aqui seria uma ideia mais ou menos do que seria da máquina térmica ou a máquina de Carnot, né? Então a gente tem um reservatório quente que adiciona calor para a máquina térmica que produz trabalho e a gente vai ter uma liberação de calor aqui para um reservatório frio, né? E nesse caso aqui que a gente está operando, tentando comparar uma máquina térmica qualquer, dizendo que ela é mais eficiente que a de Carnot com a máquina de Carnot, como a máquina de Carnot ela é completamente reversível, a gente pode inverter o sentido dela. Então, ela pode trabalhar como se fosse um refrigerador de Carnot. Ou seja, o refrigerador de Carnot, como é o princípio da geladeira, ele remove calor de um ambiente mais frio e rejeita calor para um ambiente mais quente. Então, se a gente fosse operar a máquina de Carnot, seria dessa forma, retirando calor do reservatório quente e expulsando, né, liberando para o reservatório frio, mas como a gente pode inverter ele, já que é um ciclo reversível, então, para a máquina de Carnot, que seria a máquina C aqui, a gente pode remover calor do reservatório frio, ele operando como refrigerador, e liberando calor QQ para o reservatório quente. Só que, é claro, para isso,
ela vai precisar de um trabalho para poder executar isso, já que isso aqui, ela não vai produzir trabalho aqui, porque é um processo que ela necessita trabalho, porque ela está tirando calor de um lugar que é mais frio, né? Então a gente vai fazer com que a máquina térmica que a gente está supondo ter maior eficiência que ela, vai gerar um certo trabalho, né? E vai aplicar a essa máquina de Carnot para justamente conseguir fazer essa transformação. Então, a gente está supondo que a máquina E está acionando a máquina de Carnot. Então, a máquina E vai absorver calor do reservatório quente, QQzão linha, e vai liberar um calor QF, né, nesse caso. Né? E o QF aqui, quando a gente calcula, né, porque a gente viu que o trabalho é QQzão linha, nesse caso para a máquina térmica E, menos QF, né? Se a gente calcular QF, fica QQzão linha menos W, né? E já para o caso da máquina de Carnot, a gente vai usar QQzão no lugar, né? Então, tem essas duas diferenças entre elas. Então, a gente sabe que a máquina de Carnot é reversível, né? Então, a gente inverteu ela para virar um refrigerador de Carnot. E se a máquina térmica né, acionar, então, a máquina de Carnot C, a gente vai ter uma quantidade de calor líquido aqui, que é justamente um QF, né? Que pode ser adicionado ao reservatório frio ou liberado, né? Então, essa quantidade de calor líquido aqui, né? Se a gente fizer essa conta, vai ser a quantidade de calor aqui que está saindo, né? QQ menos W, né? Do reservatório frio, na máquina de Carnot, menos QQ' menos W aqui. Então, se a gente cortar aqui os trabalhos, né? Porque aqui é negativo, com negativo vai ficar positivo. A gente fica com QQzão menos QQzão linha. A gente tinha visto antes que a gente supôs, né, que essa eficiência da E era maior do que a de Carnot, então, consequentemente, QQzão tinha que ser maior que QQzão linha. Então, a gente está vendo que isso aqui vai ser o quê? Maior que zero, né, já que ele é maior. Então, a gente vê que, com isso, a gente está dizendo o quê? Que a transferência de calor de TF para TQ que está acontecendo aqui. A transferência de calor está ocorrendo nesse sentido aqui. E, de certa forma, se a gente estiver fazendo isso, a gente está ferindo, né, o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Então, por esse motivo, né, a gente prova que a máquina de Carnot é a que tem a eficiência maior possível, justamente por ser reversível. Né? E, a partir disso, também surge um corolário, que a eficiência de Carnot, de uma máquina de Carnot, nesse caso, né, depende somente dos níveis de temperatura, e não da substância de trabalho utilizada na máquina. Então, se a gente tem uma máquina de Carnot e está usando um fluido como água ou um refrigerante, na verdade, a eficiência da máquina só vai depender da temperatura do reservatório quente e do reservatório frio, não vai depender do fluido que a gente está utilizando. Certo? Professor, Certo. Pode falar. a dúvida que eu tenho é que, pelo fato do senhor falar da temperatura e também dessa parte da eficiência, eu fiquei na dúvida se essa restrição que o senhor falou, da eficiência depender somente da temperatura, ela está restrita a gases ideais na troca de calor ou qualquer tipo de gás ou líquido. Então, é porque gases ideais ela está subentendido, né? Na questão de ser reversível, entendeu? Ele só fala aqui que tem que ser reversível, que seria a máquina de Carnot, né? Mas basicamente, quando ele trabalha com esse processo completamente reversível, ele está subentendendo que está usando um gás ideal, entendeu? Então, realmente é isso que você está falando. Se for um líquido altamente não ideal, né? A gente não pode Sim. considerar ele como uma máquina de Carnot. Aí, para esse caso, que é completamente reversível, e a gente tem um fluido como aproximadamente, vamos dizer assim, um gás ideal, então ele vai depender da substância que a gente... Então eu tenho que restringir que quando a gente vai falar máquina de Carnot, vai ser com todos esses fundamentos que Carnot usou, de gás ideal e pronto, não vai ser outra substância além dela. E, Porque eu posso ter uma máquina térmica, seja lá qual for, sim, e ao invés de usar um gás ideal, eu vou usar um líquido quente. certo. Então, pelo fato de eu ter trocado o vapor por um líquido, ele já não obedece o princípio de ser uma máquina de Carnot. Beleza, ela vai pegar a temperatura quente, vai gerar trabalho, blá, 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 aquela coisa toda, mas só o fato de eu trocar, eu já mudo essa ideia de ser uma máquina de Carnot, é isso? Isso. Agora você tem que lembrar que qualquer fluido ele pode se tornar, né, vamos dizer assim, aproximadamente um gás ideal. Isso vai depender das Sim, condições de pressão, temperatura. Tem isso, né, também, entendeu? tá bom, beleza. Beleza? Então, a gente vai ver rapidamente também escalas de temperaturas termodinâmicas, certo?
Então, a ideia aqui é que queria se definir uma temperatura, uma escala de temperatura termodinâmica, que ela fosse válida, independente das propriedades dos materiais. Então, fosse válido para qualquer fluido, vamos dizer assim, que é justamente a base, né, que a gente viu lá, né, do princípio de Carnot, né, que ele é independente nesse corolário aqui, né, que a eficiência de uma máquina de Carnot, né, depende somente dos níveis de temperatura e não da substância de trabalho, né, seria a aproximação aí também do gás ideal, né, e ele quer definir essa escala de temperatura empírica que vai depender da propriedade dos materiais. Então, essa escala empírica ele chamou de θ, e para isso, para ele poder definir ela, ele vai colocar duas máquinas de Carnot aqui, uma máquina de Carnot 1 e uma 2, que está uma temperatura θ aqui do reservatório quente Qzão, e ele então vai adicionar calor QQ para a máquina térmica 1, que vai liberar calor QF e para o reservatório frio, né? E aqui vai ter um trabalho sendo produzido, certo? E esse calor QF, né, que foi para esse reservatório frio, esse reservatório frio agora faz um papel de um reservatório quente para outra máquina térmica 2. Ele vai adicionar calor QF para essa máquina térmica 2, que libera calor QFF para um reservatório ainda mais frio, com a temperatura θFF. E vai produzir trabalho também. Então, quando a gente soma os dois trabalhos, a gente tem um trabalho líquido aqui total, certo? Da máquina 1 e da máquina 2. Só que quando ele faz isso, né, de ter 3 reservatórios de calor aqui também, a gente pode pensar que não só tem 2 máquinas térmicas, a gente poderia pensar numa terceira máquina térmica aqui, que seria a junção, né? Pensando aqui dele adicionar calor a QQ com essa temperatura e liberar calor a QFF nessa temperatura θFF. É como se tivesse uma máquina de Carnot 3 aqui. Então é isso que ele vai fazer aqui. Então a máquina de Carnot 1 ela está operando entre reservatórios de calor a θQ e θF. Tem a máquina de Carnot 2 operando entre θF e θFF. E, de certa forma, quando junta as duas, a gente obtém outra máquina de Carnot com reservatórios de calor agora dado pela temperatura θQ e θFF. Então, pelo aquele corolário que a gente definiu lá, né, de Carnot, né? Então, se a gente fosse calcular a eficiência, a gente chegou nessa fórmula, né, que era 1 menos QF sobre QQ, né? Que era o trabalho sobre QQ, e trabalho é QQ menos QF, né? Vai cortar QQ com QQ, né? E a gente viu lá que independia da substância, só dependia das temperaturas de reservatórios de calor. Então quer dizer que a eficiência vai ser uma função, né, dessa temperatura termodinâmica que eu estou tentando descobrir que seria independente das propriedades dos materiais, né, que vai ser função da temperatura do reservatório quente e da temperatura do reservatório frio, por caso dessa máquina térmica 1 aqui. Né. Se a gente for manipular essa equação aqui, então, por exemplo, eu posso passar esse QF sobre QQ para lá, passo essa eficiência para cá, né? Vai ficar 1 menos Ni, né? Que é a eficiência, e eu posso inverter essa fração, fica QQ sobre QF, 1 menos 1, e φ aqui, né? θQ, θF. Então, eu posso definir também outra função, se eu quiser, porque aqui a única função aqui é em relação a θQ e θF, então fica uma F, função de θQ e θF. E essa função é desconhecida, a gente teria que tentar descobrir ela. Mas se a gente aplicar, de certa forma, essa mesma equação, né, já que a gente viu lá, né, pelo teorema de Carnot, se essas duas aqui são uma máquina de Carnot que obtém outra, né, então a gente pode aplicar o corolário do teorema de Carnot. Então a gente pode aplicar tanto para a máquina 2 como a máquina 3, que seria usando as duas máquinas ao mesmo tempo. Então, basicamente, isso seria a mesma equação aqui, onde tem o calor que é absorvido e o calor que é liberado. Para a máquina térmica 2, o calor absorvido é QF e o calor liberado é QFF. Então a gente coloca aqui que vai ser igual a uma função baseada nas temperaturas de reservatórios de calor que estão sendo utilizados. Então, θF e θFF. Já que juntando as duas máquinas, transformando em uma só, o reservatório de calor quente vai ser a θQ e o reservatório de calor frio vai ser θFF. Então, em vez de ser QQ sobre QF, vai ser QQ sobre QFF, certo? E a função agora vai depender das temperaturas de reservatórios de calor, θQ e θFF. Então, aqui está o contrário, depois que eu vi. Você vai dividir essa equação da máquina de Carnot 3 dividido pela máquina de Carnot 2, está invertido.
Então vai ficar QFF, né, dividido por isso aqui, e esse QFF com esse vai cortar e fica QQ sobre QF, certo? Então aqui também vai dividir, né, vai ficar essa função de θQ, θFF dividido por essa outra função θF, θFF, certo? Então a gente aplicando essa equação, comparando, né, com a equação 5.3, que foi para a máquina de Carnot 1, a gente vê que QQ sobre QF, né, que é a mesma coisa que a gente obteve aqui, era função só de θQ, que era a temperatura do reservatório quente, e QF, θF, que era do reservatório frio aqui intermediário. E a gente vê aqui que ambas as funções dependem de θFF, que é do reservatório mais frio possível aqui. Como a gente compara essas duas equações aqui são as mesmas, então, consequentemente, não vai depender de θFF, já que ele está dizendo aqui que só depende de θQ e θF. Então, a gente pode eliminar e transformar numa função nova, né, que agora vai ser Pc, que só vai ser função de θQ e θF, certo? E aí a gente teria que descobrir essa função. A gente também poderia arbitrariamente escolher uma escala de temperatura inicial para usar no lugar de θQ e depois conferir se realmente pode utilizar ela. Então, por exemplo, se a gente usar a temperatura em Kelvin, então a gente substituiria θQ por TQ, né? T seria em Kelvin e TF aqui no lugar de θF. Então a gente chegou nessa equação que depois a gente vai voltar nela, certo? Então a escolha que eu fiz da escala foi arbitrária, né? E de certa forma independeria das propriedades de qualquer substância, né? Mas a gente vai ver que é válido mais para frente. Então o ciclo que a gente viu de Carnot, né, percorrido, por exemplo, para um gás ideal, como fluido de trabalho, então é dado naquele diagrama PV que a gente viu lá. Então a gente viu que são 4 processos reversíveis, né, usando lá um gás ideal, né, como fluido de trabalho. O vapor, nesse caso, estaria em considerações, né, o vapor d'água de gás ideal, não estaria com uma pressão tão alta, né, vamos dizer assim. Então a gente vai ter uma compressão adiabática inicial aqui de A para B, né, como a gente viu antes. Então não vai ter adição de calor nem remoção de calor aqui, tal como nessa etapa CD. Então ele vai absorver calor nessa etapa B, que vai ser um processo isotérmico, e vai liberar calor nesse outro processo aqui, num processo isotérmico. Então, primeiramente é adiabático, todos são etapas reversíveis, então tem uma compressão adiabático reversível, que vai de temperatura TF ou TC, né, para TQ ou TH, né. Aqui vai ter uma expansão a temperatura constante, isotérmico, né, então absorve calor a QQ ou QH, né, mantém a mesma temperatura, mas ele vai mudar para uma pressão menor, em um volume maior, tá expandindo, né. E aqui ele expande de novo, só que agora adiabaticamente, sem liberar ou receber calor, né, e muda de uma temperatura TQ, né, ou TH, para TC ou TF. Por fim, tem uma compressão a temperatura constante e ele vai rejeitar calor QF ou QC, né. Então a gente tem para as duas etapas isotérmicas, que seriam essa etapa aqui DA, né, e essa etapa BC, a gente poderia calcular, por exemplo, a quantidade de calor que está sendo adicionado e que está sendo liberado, certo? Então a gente vai fazer isso. Então, por exemplo, a quantidade de calor que está sendo entrando aqui no ciclo, né, relacionado ao reservatório quente, seria, a gente sabe lá pelo processo isotérmico, né, quando a gente faz aquela integral lá, né, a gente já viu isso para o caso de gás ideal, né, a gente fica com RT ln do volume final dividido pelo volume inicial. Então o volume final aqui, para esse caso, BC é VC e aqui é VB, né? E a temperatura vai ser a temperatura do reservatório quente, TH ou TQ, né? Já para o frio, né, a gente vai usar o mesmo princípio. E aqui o volume vai ser o volume final, né, dividido pelo volume inicial de novo, certo? Então o fluido como um gás ideal, que a gente está considerando para definir, né, essa escala de temperatura do gás ideal e aplicar as equações de Carnot. Então a gente vai pegar essas duas equações para os casos isotérmicos e vai dividir elas, certo? Quando a gente divide, então a gente fica com a quantidade de calor advindo do reservatório quente e aqui é liberado do reservatório frio. Então a gente vai cortar as constantes, né, R, vai ficar com TH, TC e esses dois LNs aqui dos volumes. Agora a gente vai trabalhar com as etapas adiabáticas, que seriam de A para B e de C para D. Então a gente tem que DQ igual a zero para ambas essas etapas, já que é adiabático, né? E se a gente relembrar lá, né, de um processo adiabático para um gás ideal, né, que a gente até definiu para mecanicamente reversível, já que a equação de Carnot
para o diagrama de Carnot, que ele é uma máquina completamente reversível, a gente pode aplicar. E a gente tinha chegado numa equação que era dq igual, juntando esse termo com esse termo aqui do outro lado. Então, como dq é zero, a gente pode igualar os dois termos, né, e chega nessa equação aqui para o caso do gás ideal. Então, a gente pode integrar ambas as equações para as duas etapas, certo? Tanto a etapa de A para B e a etapa de C para D. Então, para esse caso de A para B, que é a compressão adiabática, a gente vai de uma temperatura C para uma temperatura hot, né, uma temperatura quente, né? A equação aqui vai continuar a mesma, né? Só que o ln aqui, se ele fosse fazer, né, seria ln de VB sobre VA. Aí ele inverteu aqui, botou VA sobre VB para tirar o negativo da fórmula aqui. Já aqui do outro lado, ele aplica a mesma equação, né? E a temperatura, nesse caso agora, já que é de D para A, né? Então ele vai de D para A aqui. Não é de C para D, né? Desculpa. Então ele vai de C para D, então ele vai aplicar a temperatura de TH para TC, certo? Então, como tinha um negativo aqui, ele eliminou o negativo invertendo aqui essa integral. Em vez de começar de TH para TC, ficou de TC para TH, certo? E depois fez os Ln dos volumes aí, certo? Que é o volume final e o volume inicial. Então, com isso aqui, a gente vê que esses dois termos aqui do lado esquerdo são iguais, certo? Então, ele pode igualar essa equação a essa, os dois Ln dos volumes aqui, né? E a intenção dele é substituir aqui, ó, porque ele tem Ln de VC sobre VB sobre Ln de VA sobre VD. Então, ele tem que organizar essas duas equações aqui para ficar igual como está lá. Então, aqui Ln de VA é a mesma coisa que Ln de VA menos Ln de VB, né? Igual a Ln de VD menos Ln de VC. Então, a gente pode passar, por exemplo, VC para lá, né? E pode passar VA para cá. Aí vai ficar o VA negativo aqui e o VC negativo aqui. Então, a gente pode botar como frações, né? Na verdade, o VB negativo. Então, fica Ln de VC sobre VB igual a Ln de VA sobre VD. Então, é justamente esses dois Ln's aqui. Quando a gente divide eles, dá igual a 1. Né? Então, a gente pode eliminar aqui, né? Que vai cortar, vai ser igual a 1. E a gente fica aqui QQ, né? Ou QH, mesma coisa, sobre QF é a temperatura do reservatório quente dividido pela temperatura do reservatório frio em Kelvin. Então, a gente chegou nessa equação e a gente confirma que realmente aquilo que a gente tinha escolhido arbitrariamente, né, que a gente viu que QQ sobre QF era θQ sobre θF, né, uma escala de temperatura arbitrária que independeria das propriedades dos fluidos. Então, a gente vê que realmente vai ser a temperatura Kelvin, para o caso do gás ideal, certo? Então, ela é uma escala de temperatura que, para o caso de completamente reversível, um gás ideal, ela independe das propriedades para o cálculo da máquina de Carnot, certo? Então, aqui a gente volta, tem o mesmo ciclo que a gente viu antes, né, para o ciclo de Carnot com um gás ideal como fluido de trabalho. Então, a gente chegou nessa equação aqui, né? Então, bem fácil de utilizar, né? Tem a quantidade de calor vindo do reservatório quente sobre a que é descartado do reservatório frio, é TQ sobre TF, né, temperatura do reservatório quente e temperatura do reservatório frio. Então, a gente pode calcular a eficiência incluindo esse termo também. Então, a eficiência a gente viu que era o trabalho líquido por QQ, né, que trabalho é QQ menos QF. Pode cortar isso aqui, fica 1 menos QF sobre QQ. E agora a gente tem também isso aqui, que QQ sobre QF é TQ TF. Então, aqui está invertido, né? Fica 1 menos TF sobre TQ. Então, a gente vê que a gente pode determinar a eficiência da máquina de Carnot, né, para o caso com gás ideal, como o Vitor tinha falado, né, independe do fluido. Para o caso de gás ideal, a gente pode determinar só com a temperatura dos reservatórios de calor frio e quente, certo? Então, é só relembrando lá daquela equação, né, que eu mostrei lá, né, que realmente a função era a temperatura na escala Kelvin, né, que eu já tinha falado, e é baseada nas propriedades do gás ideal, que é escolhido então como uma escala termodinâmica, ou seja, que ela é independente das características de qualquer substância. Então agora, a gente obteve essas duas equações, 5.7 e 5.8, e elas são comuns de ser chamadas de equações de Carnot, certo? Quando falar, não, use as equações de Carnot para resolver, então está falando com essas duas equações aqui, certo? Então, e nessa equação 5.8, teoricamente, se a gente fosse obter uma eficiência próxima de 1, né, que não é possível, a gente sabe, mesmo para a máquina de Carnot,
Isso seria possível se a gente observar a equação aqui, se a temperatura do reservatório quente fosse tendendo para o infinito ou se a temperatura fria fosse zero, certo? Mas isso são condições impossíveis na Terra. Pode ser que em outro planeta talvez consigam fazer isso, né? Mas aqui na Terra praticamente impossível, vai ter um gasto de energia muito grande para se fazer isso. Então a eficiência da máquina térmica quase sempre é menor do que 1, certo? Então, por exemplo, um reservatório quente frio pode ser, por exemplo, uma atmosfera, lago, rio, oceano, quase sempre uma temperatura, sei lá, 300 Kelvin, vai depender do ambiente lá, se o país é quente, frio. E um reservatório de calor quente, por exemplo, pode ser uma fornalha, por exemplo, a 600 Kelvin, por exemplo. Então, se a gente aplicasse, por exemplo, essas duas temperaturas, 300 e 600, a gente obteria uma eficiência da máquina de Carnot de 0,5, por exemplo. Quase sempre é um limite aproximado do que a máquina de Carnot poderia obter. Só que é claro que ela é uma máquina teórica, a gente pode usar ela como um limite que a gente vai tentar atingir, mas provavelmente nunca vai atingir para uma máquina real. Então, as máquinas térmicas reais, quase sempre, elas não passam de uma eficiência de 35%, é quase sempre abaixo disso. Mas a gente vai tentar ao máximo se aproximar da máquina de Carnot, certo? Usando ela como benchmarking. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma planta de potência a vapor, né, que gera potência de 800 mil kW. Ela produz água, produz vapor d'água, que diga a 585 Kelvin, e descarrega um calor Q, né, para um rio, né, a 295 Kelvin. Esse calor, que aqui seria um QF, né, já que está descarregando para um reservatório frio. Aí, se a eficiência térmica da planta é 70% do valor máximo possível, que quantidade de calor é descarregada para o rio, né, que seria QF, com a capacidade nominal, né, que seria dessa potência. Então, ele está dizendo que a planta opera com uma eficiência de 70% do máximo possível. O máximo possível a gente sabe que é a máquina de Carnot, né? Então, a eficiência máxima é a eficiência da máquina de Carnot, que é dado por aquelas equações que a gente desenvolveu. Então, a gente teria que usar uma daquelas equações para os dados que a gente tem. Então, ele deu as temperaturas e deu a potência. Então, ele não deu a quantidade de calor QQ, né? E ele quer calcular QF. Então, seria mais complicado usar trabalho QQ e QF. Então, é mais interessante, já que a máquina que a gente pode aplicar é a de Carnot, né? Para depois calcular a eficiência, na verdade, a eficiência térmica real ele já deu, né? Que é tanto da eficiência de Carnot. Então, a gente só precisa das temperaturas. Então, tem a temperatura fria e a quente. A fria seria do rio, 295, e a quente do vapor d'água, que é justamente a temperatura do reservatório quente, lá a caldeira, a fornalha, né? E a gente obtém a eficiência máxima, que é quase aquele valor que a gente obteve antes. Como ele falou que a planta real tem 70% do valor máximo, a gente calcula 70% disso, obtém uma eficiência aqui de 0,3470, né? E a gente pode calcular o trabalho. Na verdade, a gente tem um trabalho, né? E a gente quer calcular QF, né? Então, como a gente tem a eficiência, é melhor a gente trabalhar com a eficiência para fazer esse cálculo. Então, a eficiência a gente sabe que é o trabalho sobre QQ, e a gente pode repetir o trabalho aqui, colocar QQ é trabalho mais QF, né? Porque a gente viu que trabalho é QQ menos QF, então fica QQ é igual a trabalho mais QF, né? Passa isso aqui tudo para lá multiplicando, né? Então, fica esse trabalho aqui, fica a eficiência trabalho, né? Mais a eficiência QF, né? Como a gente quer QF, a gente tem que isolar, certo? Passa esse trabalho para lá, vai ficar 1 menos a eficiência, trabalho, né? Dividido por essa eficiência de K, certo? Como a gente tem que aplicar a eficiência real, né? Que a gente obteve, a gente coloca ela aqui, e a potência nominal que ele deu aí, né? Vai, então, ser perdida essa quantidade de calor aí para o rio. É dado aqui em kilowatt, claro, mas eu já passei para gigawatts, que era um valor bem alto. Agora a gente vai chegar numa definição que seria entropia, que é bastante importante na segunda lei da termodinâmica. Então, para uma máquina de Carnot, com reservatórios de calor dados a temperatura quente e fria, né, que a gente viu a equação 5.7, que seria uma equação de Carnot, a gente fez isso referenciando a um fluido de trabalho, né, que quando a gente fala em fluido de trabalho, para a máquina térmica, né, seria o sistema. Né? Então, um fluido de trabalho, que seria o sistema da máquina de Carnot. Então, a gente, aplicando lá aquelas equações de Carnot, né, por exemplo, a gente viu que QQ sobre QF era TQ sobre TF. Se a gente rearrumar ela, a gente fica com QQ sobre TQ, QF sobre TF, certo? E se a gente aplicar
ela só relacionada ao sistema, porque justamente a gente inclui o módulo, porque a gente pode calcular tanto a entropia com relação ao sistema ou em relação à vizinhança. Então o sinal pode trocar dependendo do que a referência que a gente está usando. Se a gente fizer esse cálculo em relação ao sistema, então a gente sabe que o sistema está absorvendo calor, né, do reservatório quente. Então seria a absorção, seria um calor positivo. Então se a gente tirar do módulo em relação ao sistema, seria um QQ positivo. E se for em relação ao sistema o que ele está descartando de calor, então seria um QF negativo. Então poderia substituir aqui menos QF, certo? Então com isso eu posso passar para lá e ficaria a soma desses dois termos aqui, né? O calor advindo, né, do reservatório quente, que é absorvido pelo sistema, a temperatura do reservatório quente, calor descartado pelo reservatório frio, temperatura do reservatório frio. Então o que a gente observa é que a soma deles, né, é igual a zero. Então, se a gente está trabalhando com uma máquina térmica, né, que seria a máquina de Carnot, a gente sabe que ela é cíclica, né? Periodicamente ela vai retornar, né, ao seu estado inicial das propriedades, que vai voltar para a mesma temperatura, a mesma pressão, energia interna, entalpia, né, igual dos valores iniciais. Então, se a gente tem um ciclo aí, né, a gente sabe que sempre que tem um ciclo que a soma de algumas propriedades, ou vamos dizer assim, de algumas variáveis dá zero, é porque de certa forma existe alguma propriedade que a gente pode não conhecer, né? Que se a soma dela, né, é igual a zero dentro de um ciclo, provavelmente existe uma propriedade que a gente ainda não conhece, que é justamente essa propriedade vai ser a entropia que a gente vai definir. Então, uma característica essencial de uma propriedade é que a soma de suas variações é zero em qualquer ciclo completo. Como a gente viu, ΔU era zero para um ciclo completo, ΔH também, né? E, de certa forma, essa equação 5.9 sugere, então, que existe uma variação de uma propriedade aqui que vai dar esse somatório aqui de calor sobre temperatura, certo? Então, essa equação aí, como a gente sabe, né, que é para um ciclo reversível, ela pode ser aplicada, por exemplo, para um ciclo arbitrário aqui reversível, que não necessariamente é um ciclo de Carnot, certo? Então, a gente tem um diagrama PV aqui, tem um ciclo arbitrário, entrando uma quantidade de calor QQ vindo do reservatório quente e sendo descartado um QF aqui. Então a gente poderia construir várias adiabatas, que seriam curvas adiabáticas aqui, com vários calores diferentes entrando e outro calor saindo, assim como poderíamos construir isotermas, que seriam temperaturas constantes, mais fixas. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de TQ, né, reservatório quente, e TF. Mas poderia ter uma temperatura mais alta aqui, uma temperatura mais baixa, e assim sucessivamente. Então a gente pode construir várias adiabatas e isotermas reversíveis nesse ciclo reversível arbitrário, que a gente não sabe ainda se é um ciclo de Carnot. E conforme essas curvas pontilhadas, principalmente essas adiabatas, se aproximam cada vez mais, então, assim como as isotermas, ele vai gerar aqui como se fosse um retângulozinho, né, ou um paralelogramo, que é bem próximo daquele ciclo lá que a gente tinha obtido no ciclo de Carnot. Então, pares de adiabatas e de isotermas, né, por exemplo, essa adiabata QQ e outra QF aqui, por exemplo, se juntar com esse TQ e outra temperatura aqui, a gente vai obter ciclos de Carnot bem pequenos, certo? Porque quanto mais a gente aproxima de uma diferencial, né, mais chance então a gente vai ter, né, de a gente se aproximar num processo completamente reversível, que a gente vai obter então um ciclo de Carnot. Então, quando a gente tiver esse processo, de certa forma, que as adiabatas estiverem tão próximas quanto possíveis, né, e as isotermas também, esse ciclinho de Carnot que vai existir aqui, ele vai ser aproximadamente igual a esse ciclo arbitrário que a gente ainda não sabia se era um ciclo de Carnot, certo? Então, com isso, a gente define, né, que se a gente integrar todos esses ciclinhos de Carnot, essa integração vai ter que ser zero, certo? Já que tem essa definição aqui que a gente viu, né, que para o ciclo de Carnot, né, quando soma, né, a quantidade de calor sobre a temperatura daquele reservatório, vai ter que dar igual a zero. Então, todos esses ciclozinhos somando, fazendo um somatório, vai dar esse ciclo total e vai ter que dar igual a zero. Então ele define essa integral com esse círculo aqui, porque é dado uma integração num ciclo arbitrário, né, que seria esse caso, irreversível, porque a gente está aproximando, né,
que as curvas adiabáticas estão tão próximas que seria uma quantidade de calor adicionada para cada ciclinho de Carnot reversível, ou seja, com uma diferença infinitesimal entre o calor que está entrando e o calor que está saindo. Por esse motivo, que ele substitui, em vez de usar QQ e QF, vai ser uma derivada, né, de QQ e uma derivada de QF, certo? Porque é uma quantidade infinitesimal de calor que está entrando, vindo do reservatório quente, e uma quantidade infinitesimal saindo, sendo descartada para o reservatório frio, certo? Então a gente chegaria nessa equação aqui, que pode ser também ser demonstrada dessa forma. Então, essa equação, novamente, ela mostra que existe uma característica de uma propriedade, né, já que dentro do ciclo está sendo igual a zero, e com isso a gente define a entropia, que é dado por S aqui, né? Então, isso aqui seria a entropia total do sistema, né? Então, a derivada da entropia total, que seria uma grandeza extensiva, como a gente sabe, né? Então, ela depende da massa, do número de mols, que é igual a dQrev sobre a temperatura. E se a gente integrar aqui, né? Então, recairia nessa equação aqui, né? Então, a gente também pode calcular dQrev passando a temperatura para lá, né? Temperatura vezes dST. E para um caso de um ciclo, vamos dizer um ciclo reversível que liga de estados de equilíbrio de A para B, se a gente tiver dois processos diferentes, um indo pelo caminho ADB e o outro pelo caminho ACB, como são estados de equilíbrios iguais, né, eles só estão seguindo caminhos diferentes, a quantidade de calor e o trabalho vai modificar nesses processos. Mas como essa é uma propriedade, ela é uma função de estado. Então, se eu definir ΔS, por exemplo, fizer a integral, se esse processo realmente for reversível, eu poderia fazer a integral, né? Então, dQrev sobre T nessa trajetória ACB vai ter que ser igual ao ΔS total, né? Se eu fizer na trajetória ADB, porque ela é uma função de estado, já que ela é uma propriedade, né? Só depende do estado inicial e do estado final, certo? Então, ΔS total é independente da trajetória, como a gente sabe, né? Tal como ΔU e ΔH, né? E é uma variação de uma propriedade dada, né? E essa propriedade seria ΔS total, seria SB total, menos SA total. Então, para um processo irreversível, né? Por exemplo, ligando de A para B, então a gente sabe que essa diferença aqui continuaria a ser a mesma, mas a gente não poderia, no caso, né, teoricamente, usar essa integral, como a gente sabe lá, que a gente viu do capítulo 1 e o 3, né, já que isso seria aplicado a um processo reversível, que está infinitesimamente afastado do equilíbrio. Então, só poderia utilizar a integral, né, teoricamente, se as trajetórias fossem reversíveis, mas a gente vai ver que existem casos que, mesmo para processos irreversíveis, a gente pode resolver essa integral, porque ao final a gente vai obter, se a gente usasse como um processo reversível, um ΔS que ele só vai depender de propriedades termodinâmicas, então ele independe do caminho, certo? Então a gente vai ver um exemplo sobre isso. Então, para um reservatório de calor com transferência de calor reversível ou irreversível, na verdade a gente pode definir a equação da variação da entropia do reservatório de calor total como Q sobre T, certo? Isso aqui ocorre porque o reservatório de calor, ele não é o sistema, ele é a vizinhança, certo? Então, a temperatura dele, como a gente sabe, praticamente não vai alterar, né, quando ele doar ou receber calor, e então vai depender a quantidade de calor em relação à temperatura e pode sair da integral, entendeu? Então, é como se isso aqui fosse constante, né? Então, a transferência de calor, né, no reservatório de calor, ele depende da temperatura, seja a temperatura da fonte ou do sumidouro de calor. Então, sempre que a gente for calcular a variação de entropia do reservatório de calor, independente se é reversível a transferência de calor ou irreversível, a gente pode usar essa equação aqui, certo? Que ele seria a vizinhança nesse caso. E para um processo reversível e adiabático, né, que seria aplicado então ao sistema, a gente sabe que um processo adiabático dQ é igual a zero, né? Se for reversível seria um dQrev, né? E para esse caso, a variação da entropia, né, para o sistema, né, total vai ser zero quando a gente tiver um processo reversível adiabático, porque dQ sendo zero, né, essa integral vai ser zero, né? E chama-se, quando tem um processo reversível adiabático, é bem conhecido como processo isentrópico. Iso de igual, né, relacionado a entropia. Então, entropia constante. Então, seria basicamente, se a gente tem SB menos SA, um processo isentrópico é porque SB é igual a SA.
Então, SA igual a SB, justamente se DQREV aqui for zero, né, que seria reversível adiabático, ΔS total do sistema é zero, consequentemente SA é igual a SB, certo? Então, um processo isentrópico é bem comum quando você pega uma válvula não, ali é isentálpico. Tem alguns casos completamente irreversível, por exemplo, que a gente trabalha com o ciclo de Carnot, pelas duas etapas seriam isentrópicas, que é a expansão adiabática reversível, e a compressão adiabática reversível, a gente tem o caso que é a mesma coisa com o processo isentrópico, a entropia vai ser constante. Então, a entropia ela é uma propriedade intrínseca do sistema, né? Tal como a energia interna, a entalpia, porque a gente viu que ela é uma propriedade, né? E, de certa forma, ela se relaciona a coordenadas mensuráveis do sistema, né? Que ela depende lá de pressão, temperatura, né? A gente vai ver. Então, para um processo reversível, a gente pode calcular a variação de entropia, né? Pela equação 5.11. Eu acho que eu esqueci de botar aqui. Ah, tá aqui. Então, essa equação é a mesma que a gente viu anteriormente, né? E teria que integrar ela, né? Então, seria para um processo reversível. Se a gente quiser para um processo reversível, que dessa vez não é infinitesimal, a gente integra o lado de lá, né? Que vai ficar SB menos SA, que é ΔS, né? E teria que integrar essa parte aqui, sabendo como o DQREV varia aí com a temperatura. Então, para um processo irreversível, entre dois estágios de equilíbrio, por exemplo, então a gente teria que definir, né, calcular um ΔS para um processo reversível, tal como a gente fez antes, que tinha que calcular um trabalho para um processo reversível, né, e recalcular depois para o irreversível. Teria que ser feito isso também. Mas a gente vai ver em alguns exemplos que às vezes não precisa fazer isso porque acaba recaindo numa equação para o processo reversível de ΔS que só depende de propriedades e aí ela vale tanto para processo reversível como irreversível. Mas a gente teria, é claro, que calcular para o processo reversível escolhido, né, que fizesse a mesma mudança de estado do processo real. E daí, quando a gente achasse, né, para o processo reversível esse ΔS aqui, né, então a gente teria o valor de ΔS, né, recalculado, onde esse ΔS a gente sabe que, dado por essa equação SB menos SA, ele vale tanto para processo reversível como processo irreversível, já que aqui nesse caso ele é uma função de estado e a gente não está integrando nada. Então, existe o caso também do processo mecanicamente reversível. Mecanicamente reversível é que tem a questão da pressão, por exemplo, se a gente tem uma expansão ou uma compressão. Porque mecanicamente ele está falando lá que tem um equilíbrio mecânico também, né? Então, teria que ter uma variação de pressão, por exemplo, para causando a mudança de estado que fosse infinitesimal, né? Para então ser um processo mecanicamente reversível. Então, nesse caso, a gente poderia usar essa equação 5.13 para um processo mecanicamente reversível. E para o processo real, né, que independente se a transferência de calor entre o sistema e a vizinhança é irreversível ou reversível. Então, ele está falando que se o processo for mecanicamente reversível, a gente pode usar essa equação. Mesmo que o processo ainda assim tenha uma transferência de calor entre o sistema e vizinhança que seja reversível ou não, certo? Então, nesse caso, para o processo mecanicamente reversível, vai depender, nesse caso, da pressão, se é infinitesimal ou não. Mesmo se a transferência de calor não é reversível, a gente ainda pode fazer a integral dessa equação. Então, isso ocorre porque, em relação ao sistema, não importa se a diferença de temperatura, né, é diferencial ou finita, certo? E o ΔS, né, total, né, causado pela transferência de calor pode ser calculado por essa equação 5.3. A gente vai ver um exemplo mais para frente. Então, para processo irreversível com diferenças finitas em outras forças motrizes, como pressão, por exemplo, então aí a gente já não poderia considerar um processo mecanicamente reversível e não poderia usar essa equação. Mas tem que lembrar, se transferência de calor ainda é irreversível, pode-se usar essa equação. Então, a força motriz, por exemplo, se fosse pressão vezes área, né, que seria uma força de pressão, então esse ΔS não poderia ser, não é causado mais pela transferência de calor e não poderia usar mais essa equação aqui. Então, teria que definir uma forma mecanicamente reversível, como a gente fez anteriormente, né, no caso do trabalho, que efetuasse a mesma mudança de estado e fazer e recalcular, né. Existe outra abordagem, né, que pode ser usada também da entropia, né, que a gente não trabalhou aqui,
A gente trabalhou mais com a abordagem clássica, né, que seria o uso das máquinas térmicas, mas se vocês forem também ver definições para se chegar em entropia, existe também a base molecular lá da mecânica estatística, né? E quem é da química deve estar mais acostumado. A gente não vai trabalhar muito com isso, a gente vai ver só um pouquinho no final sobre isso. E agora a gente vai entrar em variações da entropia de um gás ideal para fazer alguns cálculos. Então, por exemplo, para um processo mecanicamente reversível, que a gente viu lá que tem que ter o equilíbrio interno e também o equilíbrio mecânico, né, que a gente viu lá no capítulo 2 e 1, né, um sistema fechado com um mol de gás, né, que seria um gás ideal, ou unidade de massa. Então a gente viu lá que para um sistema fechado, né, a gente tinha que du era igual a dq mais dw, né, onde dw, né, nesse caso, já que o processo é mecanicamente reversível, vai ser menos pdv, e já que é reversível, vai ser dqrev, né? E a gente pode usar a definição de entalpia, que é HU mais PV, e se a gente derivar ela, fica com DH, DU, mais PDV, mais VDP, já que aqui tem uma regra da cadeia. A gente não sabe se a pressão ou o volume se é constante ainda. Então, DH aqui, quando a gente substituir o U, né, que nesse caso é DU, né, o dqrev menos PDV, a gente coloca aqui e repete esses outros termos. Então, a gente vai cortar o menos PDV com o PDV aqui. E se a gente quiser obter dqrev, a gente passa o VDP para lá e vai passar negativo. Certo? Então, a gente fica com DH menos VDP. Então, a intenção de obter dqrev aqui é porque a gente quer obter a variação da entropia, que a gente viu que dependia da integral de dqrev sobre T. Né? Então, primeiro a gente tem que saber o que seria a entalpia, né? A gente está usando para o caso de um gás ideal, né? Processo mecanicamente reversível, né? Mas para o caso do gás ideal, a gente sabe que a entalpia ela não é função da pressão, só função da temperatura. Consequentemente, a gente sabe que pode ser usado Cp dt, né? Por caso do Cp do gás ideal. E assim como a gente pode usar a equação de estado do gás ideal, que é PV igual a RT, né? Para um mol de fluido, né? E o volume do gás ideal, então, é RT sobre P. Então, com isso, a gente vai também pegar essa equação e dividir por T. Vai ficar com dqrev sobre T. dH dividido por T. Só que dH é CPGI, né? dt. Então, substituiu aqui. E V, além de ter um T aqui dividido, né? Que a gente dividiu, o V vai ser RT sobre P. Como tem um T dividido lá, vai cortar esse T. Então, fica menos RP dP aqui, né? Então, se a gente fosse integrar isso aí, né? Ainda não, mas aqui a gente sabe que seria ds, né, a definição. Nesse caso, como está considerando o gás ideal, seria o ds do gás ideal. Isso aqui a gente repete e aqui a gente repetiu também. Agora, se a gente quisesse dividir isso aqui pela constante, né, então divide por R aqui, divide por R aqui e vai eliminar esse R aqui. Esse P aqui eu posso entrar ele de volta para a derivada. Se eu fizer isso, eu tenho que fazer derivada de ln de P. E se eu integrar, eu fico com ΔS do gás ideal sobre R. Essa integral de T0 a T, com esse Cp aqui sobre R dt sobre T, né, repetido, menos ln de P sobre P0. P0 é a pressão inicial e P a pressão final. Então, a gente definiu essa equação para um processo mecanicamente reversível em sistema fechado. Só que para um gás ideal também. Né? Mas, se a gente observar, se lembra que a gente tinha definido, né, que o CP e o CV eram funções de estado, né? Tal como a temperatura, a pressão também, a gente sabe que é função de estado, né? E são propriedades termodinâmicas. Então, se a gente ver, a gente definiu essa equação para um processo reversível, mas a gente poderia usar também para o caso irreversível, porque aqui, pelo que a gente está vendo, todas são propriedades, certo? Claro que o processo irreversível e o processo reversível não vão ter as mesmas, por exemplo, mesmas pressões. O processo reversível vai ter uma pressão, o irreversível vai ter outra, certo? Até por isso, caracteriza a diferença entre eles. Ou a pressão, a temperatura, dependendo da mudança de estado que a gente está fazendo. Então, embora essa equação seja deduzida para processo mecanicamente reversível, como ela relaciona só propriedades, ela é independente do processo que causa essa mudança de estado. Então, se for um sistema fechado e gás ideal, a gente poderia calcular a entropia por essa equação tranquilamente. Então, ela é uma equação geral para o cálculo de variações de entropia de um gás ideal. Aqui tem um exemplo de um gás ideal, com CP constante.
passando por um processo reversível e adiabático. Então, como a gente viu um processo reversível e adiabático, é definido como um processo isentrópico, ou seja, que a entropia inicial é igual à entropia final, né? Isso seria para o sistema. Então, ele diz que para um processo, né, adiabático reversível, a gente obtém, né, que a gente viu lá no capítulo 3, né, aquelas três relações que relacionavam temperatura com pressão, temperatura com volume e pressão com volume, né? Então, a gente definiu até aquele gama, né, que era a relação de Cp sobre Cv no gás ideal, né? E ele quer, então, que a gente defina essa equação a partir da equação 5.14, que é aquela equação anterior que a gente definiu, porque ela é aplicada, né, a um processo que a gente definiu ela para um processo reversível com gás ideal no sistema fechado. Só que aí ele está dizendo que agora o processo é adiabático, né, e quer ver se a gente chega nessa equação. Se o processo é adiabático e reversível, então ele é isentrópico. Se ele é isentrópico, o ΔS vai ter que ser zero, já que S final é igual a S inicial. Então a gente tem, né, aqui respondendo que para um gás ideal com Cp constante, né, que ele já falou, Cp do gás ideal vai ser constante, não vai variar com a temperatura, e usando ΔS igual a zero, então a gente pega essa equação, esse termo aqui vai ser zero, então a gente vai ficar com Cp do gás ideal sobre R. Eu poderia aplicar de T a T0 como está aqui, mas eu vou usar como está aqui T1 e T2, então T0 vai ser T1 e T2 vai ser T, então ln de T2 sobre T1 menos ln de P2 sobre P1, certo? Aqui, meramente, multiplicou por R dividido por Cp, em ambos os lados, né? Aí eliminou isso aqui e ficou R sobre Cp aqui, certo? Aí a gente sabe que gama, para o caso do gás ideal, né? Cp sobre Cv, né? E a gente definiu lá que Cp é igual a Cv mais R, né? Independente se é função da temperatura ou não. Isso aqui vale para o gás ideal, né? Então, gama, se é Cp sobre Cv, Cv é Cp menos R. Então, eu substituí Cv aqui por Cp menos R. Se eu invertesse para virar 1 sobre gama, então fica Cp menos R dividido por Cp. Certo? Então, vai cortar esse Cp com esse Cp, vai ficar 1 sobre gama é 1 menos R Cp. Certo? Como aqui eu estou precisando do RCp ou menos RCp, né? Eu tenho que isolar isso aqui. Então, quando eu isolo isso aqui, RCp, e passo para cá, né? Fica com 1 menos 1 sobre gama. Quando eu tiro o MMC, fica gama menos 1 sobre gama, certo? Então, eu venho para cá para essa equação de novo, né? Que isso aqui vai ser igual a zero. Então, poderia, por exemplo, passar isso aqui para lá, para virar positivo, né? Então, ficaria RCp ln de P2P1. Como RCp ele deu, a gente achou que é gama menos 1 sobre gama, aqui, igual a ln de P2 sobre T1. Então, aqui, como a gente sabe da propriedade de ln, a gente pode elevar isso aqui como um expoente. Então, ficaria ln de P2 sobre P1 com esse expoente gama menos 1 sobre gama. Tiraria as exponenciais de ambos os lados. E a gente ficaria com P2 sobre P1. P2 sobre P1, gama menos 1 sobre gama. Exatamente essa equação aqui. Certo? Beleza? Bom, agora a gente vai para variações da entropia de um gás ideal com Cp como função da temperatura. Você já deve ter percebido lá que a equação vai depender se o Cp é constante ou não. Então, o Cp do gás ideal a gente sabe que ele depende da temperatura, e o gás real também, né? Pela aquela equação que a gente definiu anteriormente, né? Seria em função da substância, né? Então, para o ΔS, a gente também pode utilizar essa equação. Se a gente substituir no lugar do Cp do gás ideal aqui, né? Então, a gente vai precisar, é claro, resolver essa integral, né? Então, Cp sobre R vai ser isso aqui, né? Só que, diferentemente lá da entalpia, a gente agora tem uma temperatura aqui embaixo. Então, o A, que não tinha temperatura nenhuma, vai ficar A sobre T. Consequentemente, quando a gente realizar a integral, vai ficar um ln de T, né? Como é de T0 a T, né? Então, fica ln de T sobre T0. Para o caso de B, como tem esse T aqui embaixo, vai cortar com esse T e vai ficar B, né? Quando integrar, vai ficar B, T menos T0, né? Que justamente ele botou aqui separado. E assim sucessivamente. Aqui T quadrado vai cortar com T, fica T, né? Então, quando integrar, vai ficar T quadrado menos T0 quadrado dividido por 2. E para o D, também vai, na verdade, vai adicionar, né? Porque é sobre T, é T menos 1, vai ficar T menos 3. E depois que a gente rearrumar toda a equação, a gente chega nisso, certo? Então, para a gente calcular essa entropia aqui, né? Variação da entropia do gás ideal, se a gente quiser saber essa integral aqui, que seria o Cp em função da temperatura, a gente teria que calcular isso aqui. Novamente, a gente poderia se utilizar de um pacote computacional. Se a gente quiser saber
a variação da entropia, não seria tanto problema, né? Mas se a gente quisesse, ao contrário, saber a temperatura, como a gente viu os outros casos lá para entalpia, então a gente teria que usar um método iterativo, né? Então aqui a gente define da mesma forma uma função, pode ser qualquer nome que quiser aqui, mas ele definiu como ICPS, né? Tal como ele definiu lá como ICPH, né? Que é ideal, capacidade calorífica, pressão constante, em relação à entropia, certo? Então tem que saber lá A, B, C e D, que é dependente da substância, a temperatura inicial e a temperatura final. Então, basicamente, seria essa integral aqui para ser resolvida, ou pode fazer à mão. Já que para o caso que a gente tem a temperatura, por exemplo, a gente teria que resolver essa integral aqui, então seria um CP médio, como se esse CPGI sub R saísse, né, por ser médio, ser aproximadamente constante, e ficaria dt sobre t para integrar, que justamente ficaria dln de t sobre t0. Certo? Então, a gente teria um CP médio, que seria justamente essa integral, dividido por ln de t sobre t0, justamente porque o CP médio sairia aqui, né? Ficaria ln de t sobre t0. Então, para a gente definir esse CP médio, tal como a gente fez lá em relação à entalpia, que agora é entropia, a gente teria que definir pegar essa equação e dividir por ln de t sobre t0. Então, vai cortar esse ln de t sobre t0 e vai adicionar um ln de t sobre t0 aqui. Então, a gente chegaria nessa equação. Então, a gente teria que, nesse caso, para achar a temperatura, né, se a gente quiser, né, final, teria que realmente usar um pacote computacional ou fazer por erro e tentativa. E, de novo, a gente define como, dessa vez vai ser MCPS em vez de ser MCPH, mas poderia ser qualquer nome. Então, vai ter a temperatura inicial, final e as constantes do CP lá da substância que a gente está usando, certo? Esse subscrito S, tal como a gente fez lá para H, é porque é um valor médio específico para cálculo de entropia, né? E resolvendo a integral, né? Aquela integral anterior, né? A gente teria um CP médio que sairia aqui, né? Seria justamente esse CP médio, ln de t sobre t0. Certo? Que seria justamente igual à variação da entropia, né? Só que teria aquele termo da ln da pressão para resolver ainda, né? Então, para cálculo de variação de entropia, né, com cálculos iterativos, pode ser necessário, usando essa equação, onde a gente quer achar a temperatura, por exemplo. Então, esse é o caso desse exemplo. A gente tem metano gasoso aqui em 50 Kelvin 5 bar. Ele sofre uma expansão reversível e adiabática. Se é reversível e adiabática, então a gente sabe que é isentrópico, né? A variação de entropia vai ser zero, né? E ele vai expandir de 5 bar para 1 bar. Então, considerando o metano nessas condições como um gás ideal, ele quer que determine a temperatura final. Então, a gente está considerando que é gás ideal, que ele já até falou, né? Então, só que o CP vai ser função da temperatura, ele não falou nada que era constante, e vai ser um CP do gás ideal, já que é um gás ideal. E a variação da entropia a gente viu que é zero, porque ele diz que é um processo, uma expansão reversível e adiabática, logo é isentrópico. Então, a gente pega aquela equação, né? Que foi para sistema fechado e para gás ideal, né? Então, independente se o processo era reversível ou não, a gente poderia utilizar. E como a entropia aqui, a variação é zero, né? Então, a gente coloca a variação de entropia igual a zero aqui e passa esse termo para cá. Em vez de eu fazer de T0 para T1, eu vou fazer de T1 para T2. Então, seria ln de P2 sobre P1, né? Que é a pressão final dividida pela pressão inicial. E esse termo aqui, quando passou isso para cá, ficou positivo, né? E esse termo continua da mesma forma. Como eu estou usando um CP médio para calcular a temperatura, né? Então, eu tiro o CP de K, né? Junto com R, e faço um ln de T2 sobre T1, certo? Como as pressões ele deu, né? A pressão inicial é 5 bar e a final é 1 bar, né? Então, ln de 1 quinto, né? Vai dar um ln negativo. E agora eu vou rearranjar essa equação. ln de T2 sobre T1 eu passo isso aqui para cá, né? Fica esse valor negativo dividido por o CP, né? Que é função da temperatura. E agora eu tiro a exponencial de ambos os lados e passo o T1 para lá. Fica T1 exponencial, esse negativo aqui dividido pelaquela fração, que é dependente da temperatura. Então, eu vou ter que supor uma temperatura 2 aqui, calcular isso para calcular uma nova temperatura 2 e fazer as comparações entre eles. É claro que a convergência vai depender também da temperatura que você escolher, né? Então, por exemplo, se a gente sabe que é um gás ideal e a temperatura está em
a pressão está indo de 5 bar para 1 bar, a pressão está diminuindo, né? Claro que o volume pode tá mudando, provavelmente, mas tipo, se está reduzindo a pressão, é mais provável que a temperatura reduza em vez de aumentar, né? Porque se o volume fosse constante, a gente teria certeza, mas é provável que isso aconteça. Então, o ideal, por exemplo, seria supor uma temperatura menor do que 550 Kelvin, né? Então, a gente aplicaria aquela função lá, que a gente criaria um pacote computacional, né? O T1, que é o T0, vai ser 550, T2, que a gente quer saber, e os valores de A, B, C e D, né? Que é lá da tabela do apêndice C1, né? Tabela C1, para o caso do metano, o D aqui vai ser 0, né? E aí a gente supõe a temperatura menor do que a inicial e calcula então esse CP do gás ideal sobre R, né? E quando a gente calcula isso com a temperatura suposta, a gente vai recalcular T2 e fazer as comparações até que o erro seja o menor possível e chega nessa temperatura 411,34 Kelvin, que realmente é menor do que essa. Então, deixa eu descompartilhar aqui. Só um instante. De vez em quando tá dando problema aqui. Às vezes quando eu tento a janela, ele não está compartilhando o MATLAB, eu não sei porquê. Vocês estão vendo o MATLAB aí? Sim. Bom, então a mesma questão é 5.3, né? Então ele faz uma expansão adiabática reversível, né? Com a temperatura e uma pressão mais alta, e ele vai reduzir a pressão para 1 bar, né? Então eu defini as temperaturas, né? T0, P0, a pressão final, P1, que é 1 bar, né? Os valores de A, B, C e D, né? O valor de R da constante. Fiz a mesma forma que anteriormente. Então, a temperatura auxiliar, define se quiser. Vai depender se usa um método numérico ou não. Eu fiz por tentativa e erro mesmo. Daria para fazer no Excel, então. Defini um erro, uma tolerância. E uma temperatura inicial que eu vou supor, né? Que é menor do que a T0, né? Então, eu criei um while aqui para calcular o MCPH, né? Que aí eu criei uma função e chamei de MCPHS, que vai depender de T0, T e das constantes, né? Então, aquela função lá, né, que a gente definiu, e ela tem como entrada esses 6 parâmetros aqui. Então, eu vou fazer por tentativa e erro também. Claro que depois que calcula o CP, a gente tem que recalcular a temperatura. Então, é aquela fórmula que a gente definiu lá, T0 vezes exponencial desse valor aqui, né? E o CPH, que é justamente a resolução da função MCPHS. E a gente vai retornando nesse while aqui, né? Até que a temperatura auxiliar, que pega sempre a temperatura anterior, né, compare com a temperatura nova, e quando, na verdade, quando atingir o erro, né, for menor do que o erro, aí ela vai parar, e ela para aqui e obtém essa temperatura de 411,34 Kelvin, que é bem próximo do que a gente obteve lá. Beleza? Eu vou deixar então para finalizar isso na outra aula. E eu queria saber de vocês, a próxima quarta e a próxima sexta, vocês fazerem uma enquete. Eu garanto que vocês devem ter algum grupo de WhatsApp ou algo. Se, por exemplo, para compensar aquela aula que eu não pude dar na quarta, se eu poderia na próxima quarta e na sexta dar meia hora a mais de aula, se teria problema para vocês. Aí vocês fazem uma enquete, porque pode ser que uma pessoa não possa, né, tem algum compromisso, aí a gente empurraria o calendário, entendeu?
Beleza? Beleza, professor. Por mim, tudo bem. Se eu boto sem queda, a gente vai vendo lá o que é que dá. Mas de antemão, para mim, dar mais meia hora, tá tranquilo. Pronto. Vocês têm algum grupo de WhatsApp que tem todos vocês? Que vocês podem. Sim. Tem sim, professor. Porque ficarem mais fácil. Aí vocês combinam. Eu também depois queria ver com vocês, eu não sei, tem algum grupo de WhatsApp de vocês que entraram, incluindo os professores ou não? Só vocês alunos, no caso. Não tem? Tem um sim. Tem até o professor Lucas, que é o administrador. Ah, tá. Mas é só da disciplina dele ou é de... Só... De todo mundo. Acho que tem até gente do doutorado ali naquele grupo. Acho que o pessoal deve conhecer. Eu só estou estimando. Tá, então eu vou pedir para ele adicionar, porque aquelas palestras que eu estou mandando, fica mais fácil eu mandar por lá. Beleza, então a gente se vê na quarta. Então vocês fazem a votação aí, vê se não tem ninguém que vai ser prejudicado por causa disso, né? Que eu queria para não ter que empurrar mais o calendário, né? Que aí a gente ficaria de 9 até 11 horas na quarta e de 1h30 até 3h30 na sexta, beleza? Tá certo, professor. Beleza, até mais, viu? E Tatiana me envia o negócio das questões para eu dar uma olhada, beleza? Beleza, tá certo. Mas a letra Obrigado. B eu já encontrei o meu erro, mas eu vou enviar assim mesmo. Viu? Beleza. Obrigada. Obrigado.